pais expulsam de casa sua filha de 13 anos, após descobrir que ela estava grávida. Anos depois, ela volta e deixa todos chocados. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O despertador tocou às 6h15 da manhã no apartamento da família Nakashima, localizado no bairro da Aclimação, zona sul de São Paulo. Valentina, uma adolescente de 13 anos, já estava acordada há alguns minutos, observando o teto de seu quarto enquanto um turbilhão de pensamentos a consumia. Filha de Ricardo Nakashima, um respeitado professor universitário de origem japonesa, e Helena Buarque Nakashima, uma executiva do mercado financeiro, Valentina sempre foi o orgulho da família por suas notas exemplares e comportamento impecável. A garota levantou-se vagarosamente, sentindo o peso do mundo em seus ombros. O uniforme do tradicional colégio onde estudava estava perfeitamente passado sobre a cadeira da escrivaninha, como sempre fazia sua mãe. Através da janela do 10º andar, podia ver o céu acinzentado típico da capital paulista, que parecia espelhar seu estado de espírito naquela manhã. Na cozinha, Helena preparava o café da manhã enquanto falava ao telefone sobre uma importante reunião que teria naquele dia. Ricardo folheava o jornal, ocasionalmente checando as notificações em seu celular. Era uma cena cotidiana da família Nakashima, conhecida no prédio e no círculo social por sua disciplina e valores tradicionais. "Valentina, você está mais pálida que o normal", comentou Helena, desligando o telefone e colocando uma xícara de chá verde na frente da filha. "Está se sentindo bem?" A adolescente apenas assentiu, embora seu estômago estivesse embrulhado. Não era apenas mais uma manhã de indisposição. Era o 3º dia seguido que ela se sentia assim. E havia outro detalhe que a estava deixando cada vez mais angustiada. Seu período estava atrasado há quase 2 semanas. No colégio, Valentina mal conseguiu se concentrar nas aulas. Sua melhor amiga, Beatriz Silveira, notou seu comportamento diferente durante o intervalo. As duas se conheciam desde o 1º ano do fundamental e compartilhavam todos os segredos, ou quase todos. "Val, você tá muito estranha." "É por causa do Lucas?" perguntou Beatriz, referindo-se ao namoradinho secreto de Valentina, Lucas Montenegro, um aluno do 1º ano do ensino médio que ela conheceu durante as aulas de teatro do colégio. Valentina sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Ali no pátio do colégio tradicional onde estudava desde pequena, cercada por outros adolescentes que viviam suas vidas normalmente, ela finalmente verbalizou seu maior medo. "Bia, eu acho que estou grávida." O resto do dia passou como um borrão. Beatriz, demonstrando uma maturidade além de seus anos, acompanhou a amiga até uma farmácia depois da aula. Com o dinheiro que juntaram, compraram um teste de gravidez. No banheiro do Shopping Pátio Paulista, próximo ao colégio, Valentina descobriu que suas suspeitas estavam corretas. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. No metrô, sentada ao lado de Beatriz, que segurava sua mão, Valentina observava os outros passageiros, cada um em seu próprio mundo. Executivos com suas pastas, estudantes com mochilas, idosos voltando do médico, todos pareciam ter seus problemas sob controle, suas vidas em ordem. Como sua vida tinha saído tanto dos trilhos. Chegando em casa, escondeu o teste positivo no fundo de sua gaveta de meias. Seus pais ainda não haviam chegado do trabalho, e ela aproveitou para chorar sozinha em seu quarto, abraçada ao ursinho de pelúcia que ganhou no seu último aniversário. Como contaria aos seus pais? Como eles reagiriam? E Lucas? Como ele receberia a notícia? Naquela noite, durante o jantar, Valentina mal tocou na comida. Seus pais, absortos em uma discussão sobre a situação política do país, não perceberam o comportamento incomum da filha. Mas Helena, com seu 6º sentido materno, notou algo diferente no olhar da menina. "Filha, você não comeu quase nada", comentou Helena, franzindo a testa. "Tem certeza que está tudo bem?" "Só estou cansada, mãe", respondeu Valentina, forçando um sorriso. "Posso ir para o meu quarto?" "Tenho uma prova importante amanhã." Deitada em sua cama, Valentina enviou uma mensagem para Lucas. "Precisamos conversar. É importante." A resposta dele não veio imediatamente.
aumentando ainda mais sua ansiedade. Pela janela, podia ver as luzes da cidade que nunca dormia, milhões de vidas seguindo seus cursos normalmente, enquanto a sua estava prestes a mudar para sempre. O sono demorou a chegar naquela noite. Valentina ficou acordada por horas, pensando em todas as possibilidades, em todos os cenários possíveis. Como uma adolescente que sempre seguiu todas as regras, que nunca decepcionou seus pais, que tinha um futuro tão promissor pela frente, poderia lidar com uma gravidez? E como seus pais, tão tradicionais e preocupados com a imagem da família, reagiriam a essa notícia? Na manhã seguinte, o café da manhã transcorreu em um silêncio tenso. Helena percebeu que sua filha mal havia tocado em sua vitamina de frutas favorita, mas atribuiu o comportamento à pressão dos estudos. Ricardo, por sua vez, estava concentrado em revisar algumas anotações para sua palestra na USP. Durante a aula, Valentina não conseguia se concentrar. As palavras da professora de matemática pareciam distantes, como se estivessem sendo ditas embaixo d'água. Seu celular vibrou discretamente. Era uma mensagem de Lucas. Podemos nos encontrar depois da aula, no Café Girondino? O Café Girondino, próximo ao pátio do colégio, era um dos pontos de encontro favoritos dos adolescentes do colégio. Ali, entre as paredes históricas e o aroma de café recém-passado, Valentina encontrou Lucas, que já estava sentado em uma das mesas mais reservadas. "Val, o que aconteceu? Você me deixou preocupado", disse Lucas, seu rosto geralmente descontraído apresentando sinais de tensão. Aos 16 anos, ele era considerado um dos alunos mais promissores do teatro do colégio, com planos de estudar artes cênicas na ECA USP. As palavras saíram como um sussurro. "Eu estou grávida, Lucas." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. O barulho da cafeteira, as conversas das outras mesas, o som do trânsito da rua, tudo parecia amplificado naquele momento. Lucas empalideceu. Suas mãos começaram a tremer levemente. Você tem certeza?" perguntou ele, sua voz falhando. "Fiz o teste ontem. Deu positivo", respondeu Valentina, lutando para conter as lágrimas. O resto da conversa foi um borrão de emoções. Lucas, ainda em choque, alternava entre momentos de pânico e tentativas desajeitadas de consolo. Prometeu estar ao lado dela, mas sua própria juventude e inexperiência eram evidentes em cada palavra hesitante. Ao chegar em casa naquela tarde, Valentina encontrou sua mãe organizando alguns documentos na mesa da sala. Helena olhou para a filha com uma expressão diferente. Havia algo em seus olhos que fez o coração de Valentina gelar. "Estava arrumando seu quarto hoje de manhã", começou Helena, sua voz controlada mas trêmula. "E encontrei isso." Ela colocou sobre a mesa o teste de gravidez. O mundo pareceu desabar. Ricardo, que estava no escritório, foi chamado para a sala. O que se seguiu foi uma explosão de emoções que Valentina jamais havia presenciado em sua casa, sempre tão controlada e organizada. "Como você pôde fazer isso conosco?" gritou Helena, suas mãos tremendo. "Depois de tudo que investimos em você, depois de toda a educação que demos." Ricardo permaneceu em silêncio por vários minutos, seu rosto uma máscara de decepção e vergonha. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma frieza que Valentina nunca havia escutado antes. "Você manchou o nome da nossa família. O que dirão nossos amigos, nossos colegas? Como vou olhar para meus alunos na universidade?" As horas seguintes foram um turbilhão de acusações, choro e ultimatos. Helena ligou imediatamente para os pais de Lucas, marcando uma reunião para o dia seguinte. A notícia da gravidez se espalhou como fogo entre as famílias, causando um escândalo imediato no círculo social dos Nakashima. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Valentina podia ouvir seus pais discutindo no andar de baixo. Palavras como internato, adoção e vergonha ecoavam pela casa. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de Beatriz, perguntando como tinha sido a conversa com os pais, mas ela não tinha forças para responder. Pela janela de seu quarto, São Paulo continuava sua rotina noturna, indiferente ao drama que se desenrolava naquele apartamento da aclimação. Valentina observava as luzes dos carros passando lá embaixo
pensando em como sua vida tinha mudado completamente em questão de dias. O futuro, que antes parecia tão claro e promissor, agora era uma grande incógnita. Na manhã seguinte, o apartamento dos Nakashima recebeu a visita dos pais de Lucas. Amanda Montenegro, psicóloga, e Carlos Montenegro, arquiteto, sentaram-se tensos no sofá da sala enquanto Helena servia um café que ninguém tocou. Lucas estava lá também, sentado ao lado de Valentina, ambos em silêncio absoluto. Precisamos resolver esta situação da maneira mais discreta possível, começou Ricardo, sua voz carregando o peso da autoridade que exercia na USP. Nossa família tem uma reputação a zelar, assim como a de vocês. Amanda Montenegro, com anos de experiência lidando com crises familiares em seu consultório na Vila Madalena, tentou trazer um tom mais conciliador à conversa. Antes de qualquer decisão, precisamos pensar no bem-estar desses adolescentes e da criança. Mas a tensão só aumentava. Carlos Montenegro, conhecido por seus projetos arquitetônicos modernos em Pinheiros, parecia mais preocupado com o futuro acadêmico do filho do que com a situação em si. Lucas tem um futuro brilhante pela frente. Ele não pode comprometer sua carreira artística por causa de um descuido. A palavra descuido atingiu Valentina como um tapa. Ela observava a discussão entre os adultos como se assistisse a um filme sobre a própria vida. Falavam sobre internatos em Campinas, clínicas discretas no interior, até mesmo sobre mandar Valentina para morar com uma tia distante no Japão. Foi nesse momento que Beatriz, que estava aguardando notícias do lado de fora do prédio, decidiu tomar uma atitude. Ela havia conseguido o contato da irmã Cecília, uma freira que coordenava um projeto social no bairro da Liberdade, conhecido por acolher jovens em situação de vulnerabilidade. Durante um momento particularmente tenso da discussão, quando Helena sugeriu pela terceira vez enviar a filha para o Japão, o celular de Valentina vibrou. Era uma mensagem de Beatriz, com o endereço do Centro de Acolhimento Santa Clara na Liberdade. E uma simples mensagem: tem pessoas que podem te ajudar. Naquela mesma tarde, aproveitando um momento em que os pais discutiam o futuro em seu escritório, Valentina pegou sua mochila do colégio, colocou alguns pertences básicos e, pela primeira vez na vida, desobedeceu completamente seus pais. Com o coração batendo forte e as mãos tremendo, ela desceu pelo elevador de serviço e encontrou Beatriz, que a esperava com um Uber. O Centro de Acolhimento Santa Clara era um casarão antigo reformado, típico da arquitetura da Liberdade, com uma mistura de elementos orientais e ocidentais. Irmã Cecília, uma senhora de seus 60 anos com olhos gentis por trás dos óculos redondos, recebeu as duas adolescentes em sua sala. Você não é a primeira e nem será a última a passar por isso, querida, disse a irmã Cecília, oferecendo um chá de camomila para Valentina. Aqui temos diversos programas de apoio, incluindo acompanhamento médico e psicológico. Enquanto isso, no apartamento dos Nakashima, o caos se instalou ao perceberem o desaparecimento da filha. Helena, em pânico, ligava repetidamente para o celular de Valentina, que só dava caixa postal. Ricardo acionou seus contatos na polícia, temendo o pior. No centro de acolhimento, Valentina conheceu outras jovens em situações semelhantes. Entre elas estava Marina Saraiva, uma garota de 16 anos que já estava no 8º mês de gestação. Marina tinha uma história diferente. Seus pais a apoiaram desde o início, e sua força e serenidade impressionaram Valentina. O mundo não acabou, disse Marina, mostrando fotos do quartinho que estava preparando para seu bebê em seu celular. É difícil, muito difícil, mas é possível seguir em frente. Irmã Cecília, percebendo o estado emocional fragilizado de Valentina, ofereceu um quarto no alojamento do centro por alguns dias, até que a situação em casa se acalmasse. Às vezes, precisamos dar um passo para trás para poder avançar 2 para frente, explicou a religiosa, com a sabedoria de quem já havia ajudado centenas de jovens em situações similares. Naquela noite, deitada em uma cama diferente da sua, Valentina enviou uma mensagem curta para seus pais, apenas para avisar que estava segura. O celular imediatamente começou a tocar, mas ela não tinha forças para atender. Em vez disso, ficou observando pela janela o movimento da rua Galvão Bueno, com seus letreiros em neon,
e o vai e vem constante de pessoas. No centro, entre histórias de superação e apoio mútuo, Valentina começou a vislumbrar uma luz no fim do túnel. Talvez, pensou ela, existisse um caminho diferente do que seus pais haviam planejado para ela. Um caminho mais difícil, certamente, mas também mais verdadeiro. Os dias no Centro de Acolhimento Santa Clara trouxeram uma perspectiva diferente para Valentina. Entre as paredes do casarão histórico da Liberdade, ela encontrou não apenas refúgio, mas também um senso de comunidade que nunca havia experimentado em seu ambiente privilegiado da aclimação. Irmã Cecília, com sua experiência de décadas trabalhando com jovens em situações desafiadoras, organizou uma reunião com os pais de Valentina. Helena e Ricardo chegaram ao centro visivelmente abatidos, após 3 dias sem ver a filha. O encontro aconteceu na antiga biblioteca do casarão, um ambiente acolhedor com estantes de madeira até o teto e uma grande mesa de jacarandá. Sua filha não cometeu um crime, começou irmã Cecília, sua voz serena, mas firme. Ela precisa de apoio, não de punição. E vocês, como pais, têm uma escolha a fazer. Podem ser parte do problema ou parte da solução. As palavras da religiosa, embora duras, foram ditas com tanto amor e sabedoria que penetraram a armadura de orgulho e vergonha dos Nakashima. Helena, que não dormia direito desde o desaparecimento da filha, foi a primeira a ceder. Eu só quero minha filha de volta, disse ela, as lágrimas finalmente rompendo sua fachada de perfeição. Mas não sei como lidar com isso. O que vão pensar os outros? Os outros? Questionou irmã Cecília. E o que pensa seu coração de mãe? Durante a conversa, Valentina permaneceu em silêncio, observando a transformação sutil no semblante de seus pais. Ricardo, sempre tão seguro de suas convicções, parecia pela primeira vez verdadeiramente perdido. Seu rosto, marcado pelo cansaço, revelava o conflito interno entre seus valores tradicionais e o amor pela filha. No dia seguinte, Lucas apareceu no centro, acompanhado de sua mãe Amanda. O encontro com Valentina foi emotivo, mas diferente do que ambos esperavam. Na presença de Amanda, que como psicóloga facilitou o diálogo, os 2 adolescentes puderam conversar honestamente sobre seus medos e expectativas. Eu não sei se estou pronto para ser pai, admitiu Lucas, sua voz tremendo. Mas não quero abandonar você nesse momento. A confissão sincera de Lucas, embora dolorosa, trouxe uma clareza que Valentina precisava. Ali, naquela sala do centro de acolhimento, ela começou a entender que suas escolhas não dependiam das decisões de outras pessoas, nem mesmo das de Lucas. Entre as atividades do centro, Valentina descobriu um programa de educação continuada que permitiria que ela mantivesse seus estudos mesmo durante a gravidez. Marina Saraiva, que já frequentava o programa, tornou-se uma mentora informal, compartilhando sua experiência e conhecimento. Sabe o que aprendi aqui? Disse Marina durante uma tarde em que ambas participavam de uma oficina de artesanato. Que nossos planos podem mudar, mas nossos sonhos não precisam morrer. A sabedoria de Marina, amadurecida pela própria experiência, tocou Valentina profundamente. Ela começou a perceber que sua gravidez, embora não planejada, não significava o fim de suas ambições acadêmicas e profissionais. Apenas exigiria um caminho diferente para alcançá-las. Helena, após várias conversas com a equipe do centro e outras mães que frequentavam o local, começou a mudar sua perspectiva. Ela passou a participar de grupos de apoio para familiares, onde conheceu pessoas de diferentes classes sociais enfrentando situações similares. Ricardo demorou mais para se adaptar à nova realidade. Seu maior desafio não era mais a opinião de seus colegas da USP, mas aceitar que o futuro que havia planejado tão meticulosamente para sua filha precisaria ser reescrito. No entanto, as conversas com outros pais no centro começaram a abrir seus olhos para outras possibilidades. 1 mês após sua chegada ao Centro Santa Clara, Valentina estava pronta para voltar para casa. Não era mais a mesma adolescente assustada que havia fugido com uma mochila nas costas. Ela havia crescido, amadurecido e, principalmente, encontrado sua própria força interior. O retorno ao apartamento na aclimação foi marcado por mudanças sutis,
mas significativas. Seu quarto, antes decorado com ursinhos de pelúcia e pôsteres de bandas pop, agora tinha um espaço reservado para livros sobre gravidez e desenvolvimento infantil. Helena havia se dedicado a transformar o ambiente, tornando-o mais adequado à nova fase da vida da filha. O outono paulistano trouxe consigo ventos de mudança para a família Nakashima. O apartamento na aclimação, antes um ambiente de regras rígidas e expectativas sufocantes, começava a respirar um ar diferente. Helena surpreendeu a todos ao transformar o antigo escritório de Ricardo em um futuro quarto de bebê, pintando as paredes em tons suaves de verde-água. O colégio, após reuniões com irmã Cecília e a equipe pedagógica, desenvolveu um programa especial para que Valentina pudesse continuar seus estudos. As aulas presenciais seriam complementadas com atividades online, permitindo que ela mantivesse o ritmo acadêmico, mesmo com as consultas de pré-natal e eventual repouso. Beatriz continuava sendo um pilar fundamental na vida de Valentina. Durante os intervalos, as duas garotas agora passavam tempo pesquisando sobre desenvolvimento infantil e compartilhando descobertas sobre a gravidez. "Sabia que o bebê já pode ouvir músicas?", comentou Beatriz, empolgada, mostrando um artigo em seu celular durante o intervalo no pátio do colégio. Amanda Montenegro, mãe de Lucas, tornou-se uma aliada inesperada. Como psicóloga, ela não apenas oferecia suporte emocional, mas também ajudou a organizar sessões de terapia familiar no seu consultório na Vila Madalena. Foi durante uma dessas sessões que Ricardo finalmente conseguiu expressar seus medos mais profundos. "Sempre sonhei em ver a Valentina seguindo meus passos na universidade", confessou ele, sua voz embargada. "Tenho medo que ela perca todas as oportunidades que trabalharmos tanto para proporcionar." "Pai", respondeu Valentina, surpreendendo a todos com sua maturidade, "minhas oportunidades não acabaram, só mudaram de direção. E agora tenho ainda mais motivos para lutar por elas." No Centro Santa Clara, Valentina continuava participando dos grupos de apoio, agora não mais como alguém que precisava de ajuda, mas como uma fonte de esperança para outras jovens que chegavam assustadas e perdidas. Marina Saraiva, que já havia dado à luz uma menina, visitava frequentemente com sua bebê, mostrando que era possível construir uma nova realidade. Lucas, embora ainda inseguro sobre seu papel como futuro pai, começou a demonstrar mais responsabilidade. Ele conseguiu um estágio no Teatro Municipal, conciliando sua paixão pela arte com a necessidade de contribuir financeiramente. Suas visitas aos domingos tornaram-se um ritual familiar, onde ele e Valentina planejavam o futuro enquanto saboreavam o tradicional bolo de fubá de Helena. O bairro da Aclimação, com seu parque arborizado e suas ruas tranquilas, tornou-se o cenário das caminhadas diárias que Helena e Valentina faziam juntas. Durante esses passeios, mãe e filha reconstruíam sua relação, conversando sobre medos, sonhos e expectativas. "Sabe, filha", disse Helena durante um desses passeios, observando as pessoas que praticavam Tai Chi Chuan no parque, "às vezes a vida nos surpreende não para nos derrubar, mas para nos ensinar a levantar de um jeito diferente." A transformação mais surpreendente, no entanto, aconteceu com Ricardo. O professor universitário, conhecido por sua rigidez acadêmica, começou a frequentar uma livraria no bairro especializada em literatura infantil. Seus colegas da USP ficaram intrigados ao vê-lo carregando sacolas com livros ilustrados e CDs de músicas infantis. "Literatura é literatura", explicava ele, com um novo brilho nos olhos. "E quero que meu neto ou neta tenha a melhor biblioteca infantil de São Paulo." O grupo de apoio do Centro Santa Clara organizou um chá de bebê coletivo para todas as gestantes. O evento, realizado no Jardim do Casarão, reuniu famílias de diferentes realidades sociais, mas unidas pela mesma experiência. Helena, que antes se preocupava tanto com o status social, encontrou-se conversando animadamente com outras avós sobre receitas de papinha e marcas de fraldas. Durante o evento, irmã Cecília chamou Valentina para um canto do jardim. "Viu como o tempo é o melhor professor?", disse a religiosa, seus olhos brilhando por trás dos óculos. "Às vezes, o que parece ser nosso maior desafio se transforma em nossa maior bênção."
De fato, a barriga de Valentina crescia junto com sua determinação. Ela continuava se destacando nos estudos, agora com um propósito ainda maior. Suas redações, antes técnicas e calculadas, ganharam uma nova profundidade emocional que impressionava seus professores. O 5º mês de gestação trouxe consigo uma das maiores emoções para a família Nakashima: a primeira ultrassonografia morfológica. Na clínica em Higienópolis, Valentina apertava forte a mão de sua mãe, enquanto o médico deslizava o aparelho sobre sua barriga. Lucas, que havia saído mais cedo do ensaio no Teatro Municipal, chegou ofegante, ainda há tempo de ouvir a notícia. "É uma menina", anunciou o médico apontando para a tela. Helena não conseguiu conter as lágrimas, enquanto Ricardo, que tentava manter sua postura séria, disfarçadamente limpava os olhos por trás dos óculos de professor. No caminho de volta para casa, passando pela Avenida Paulista, a família parou em uma cafeteria para comemorar. Foi ali, entre xícaras de café e fatias de bolo de cenoura, que Valentina anunciou o nome que havia escolhido. "Quero chamá-la de Sakura." Ricardo, surpreso com a escolha que homenageava suas raízes japonesas, precisou de alguns minutos para recuperar a compostura. O nome, que significa flor de cerejeira, carregava um significado especial para a família Nakashima. "Foi embaixo de uma cerejeira que conheci sua mãe no Jardim Botânico", revelou Ricardo, compartilhando pela primeira vez essa história com a filha. Era primavera, e as pétalas caíam como neve rosa. A notícia do sexo do bebê espalhou-se rapidamente. Beatriz organizou uma pequena celebração surpresa na casa de chá mais tradicional da Liberdade, reunindo as amigas do colégio que haviam permanecido ao lado de Valentina. O local, com seu jardim zen e lanternas vermelhas, criava uma atmosfera de serenidade que contrastava com a animação das adolescentes. Amanda Montenegro, utilizando seus conhecimentos em psicologia, sugeriu uma atividade especial. Cada pessoa presente deveria escrever uma carta para Sakura, compartilhando esperanças e conselhos para o futuro. As cartas seriam guardadas em uma caixa especial para serem entregues à menina em seu 13º aniversário. Lucas, inspirado pela ideia, compôs uma música para sua futura filha. No piano do Teatro Municipal, durante seus intervalos de ensaio, ele trabalhava na melodia que expressava todos os sentimentos que ainda tinha dificuldade de colocar em palavras. No Centro Santa Clara, a notícia foi recebida com igual entusiasmo. Marina Saraiva, agora uma confidente próxima, trouxe sua pequena Alice para uma visita especial. "As meninas são guerreiras", disse ela, observando sua filha brincar no jardim do casarão. "Elas nos ensinam a ser fortes, mesmo quando achamos que não conseguimos mais." Irmã Cecília, com sua sabedoria característica, organizou um ritual especial de bênção no jardim do centro. Reunindo tradições orientais e ocidentais em respeito às origens da família Nakashima, a cerimônia emocionou a todos os presentes. Em casa, Helena começou a resgatar antigas tradições japonesas de sua família política. Ela aprendeu a fazer origamis de tsuru, enchendo o quarto do bebê com móveis coloridos feitos à mão. Ricardo, por sua vez, passava horas pesquisando sobre a cultura japonesa, determinado a transmitir esse legado para sua neta. Foi durante uma dessas pesquisas que Ricardo fez uma descoberta surpreendente. Sua própria avó havia enfrentado uma situação similar à de Valentina, décadas atrás no Japão. A história, mantida em segredo por gerações, veio à tona através de um antigo diário encontrado entre os pertences da família. "Você é mais parecida com sua bisavó do que imagina", disse Ricardo à filha, traduzindo trechos do diário. Ela também enfrentou o julgamento da sociedade, mas nunca desistiu de seus sonhos. A revelação dessa história familiar trouxe uma nova perspectiva para todos. O que antes era visto como uma mancha na reputação da família, transformou-se em um elo, com um passado de força e resistência. Valentina percebeu que carregava em si não apenas uma nova vida, mas também o legado de gerações de mulheres fortes. O 7º mês de gestação coincidiu com o início do inverno paulistano. Nas manhãs frias da capital, Valentina agora frequentava um curso especial de preparação para o parto no Hospital São Paulo, acompanhada por Helena,
que não perdia uma única aula. As duas descobriram juntas os segredos da maternidade, desde técnicas de respiração até os primeiros cuidados com o bebê. Em uma dessas manhãs, enquanto esperavam o início da aula, encontraram uma figura conhecida, doutora Patrícia Almeida, a mesma médica que havia feito o parto de Valentina 13 anos atrás. O encontro aparentemente casual revelou-se um momento decisivo. Lembro perfeitamente do seu nascimento, comentou doutora Patrícia, olhando com carinho para Helena. Sua mãe era tão jovem quanto você é agora, Valentina, e estava igualmente assustada. Helena empalideceu. Aquele era um segredo que ela guardava há anos. Valentina, surpresa, olhou para a mãe em busca de explicações. Foi ali, na sala de espera do hospital, que Helena finalmente compartilhou sua própria história. Eu tinha 16 anos quando descobri que estava grávida de você, revelou Helena, suas mãos tremendo levemente. Seus avós reagiram da mesma forma que eu e seu pai reagimos com você. A diferença é que eu não tive coragem de enfrentá-los como você fez. A revelação trouxe uma nova dimensão ao relacionamento entre mãe e filha. De repente, as reações exageradas e o medo do julgamento social faziam mais sentido. Helena não estava apenas lidando com a gravidez da filha, mas também revivendo seus próprios traumas e medos. No apartamento da aclimação, o quarto de Sakura ganhava os últimos detalhes. Ricardo, inspirado pela história de sua avó descoberta no diário, mandou pintar um mural de cerejeiras na parede principal. As flores rosas suaves contrastavam com os móveis brancos, criando um ambiente que mesclava delicadamente as culturas brasileira e japonesa. Lucas, agora totalmente envolvido com a chegada da filha, surpreendeu a todos ao apresentar um projeto especial no Teatro Municipal. Uma peça infantil sobre uma menina nipo-brasileira que descobria a magia das cerejeiras. O espetáculo, que estrearia no final do ano, era sua forma de homenagear Sakura e suas raízes culturais. Beatriz, sempre presente, organizou uma tarde especial no Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, na Liberdade. Ali, entre exposições de arte e apresentações culturais, Valentina conectou-se ainda mais com sua herança japonesa. Uma senhora idosa, voluntária do local, ensinou-a a fazer dobraduras tradicionais para decorar o quarto do bebê. No Centro Santa Clara, Valentina continuava suas visitas, agora como mentora de outras jovens. Marina Saraiva, com sua pequena Alice nos braços, conduzia junto com ela workshops sobre maternidade e estudos. As duas haviam se tornado um exemplo vivo de como era possível conciliar a maternidade precoce com os sonhos e aspirações. Cada história que ouvimos aqui é única, refletiu irmã Cecília durante uma dessas sessões. Mas todas têm algo em comum: a força transformadora do amor. Foi durante uma dessas tardes no centro que Amanda Montenegro compartilhou uma novidade. Estava organizando um projeto de apoio psicológico para jovens mães em seu consultório na Vila Madalena. O projeto, inspirado na história de Valentina, ofereceria atendimento gratuito para adolescentes em situação similar. Às vezes, precisamos viver certas experiências para entender nossa verdadeira missão, explicou Amanda, emocionada. Ajudar essas jovens é minha forma de agradecer por tudo que aprendi com você, Valentina. Em casa, Helena começou a compartilhar mais detalhes de sua própria jornada como mãe adolescente. As conversas noturnas na varanda do apartamento, com a vista da cidade iluminada ao fundo, tornaram-se momentos preciosos de conexão entre mãe e filha. Histórias de medos, sonhos e superações fluíam naturalmente, curando feridas antigas e construindo pontes de compreensão. O 8º mês de gestação trouxe consigo uma série de surpresas para a família Nakashima. Ricardo, inspirado pela história recém-descoberta de sua avó e pela coragem de sua filha, decidiu criar um projeto especial na USP, um grupo de pesquisa focado em estudar e apoiar jovens estudantes que enfrentavam a maternidade durante a vida acadêmica. A universidade precisa se adaptar à realidade de seus alunos, defendeu ele durante uma reunião do Conselho Universitário. Não podemos mais fingir que essas situações não existem. O projeto,
inicialmente recebido com ceticismo por alguns colegas mais conservadores, ganhou força quando outras histórias similares começaram a emergir. Professoras compartilharam suas próprias experiências com maternidade durante a graduação, e alunas começaram a procurar o departamento interessadas em participar da iniciativa. No colégio, Valentina preparava-se para os exames finais com ainda mais dedicação. Suas notas, surpreendentemente, haviam melhorado durante a gravidez. É como se cada nota alta fosse uma promessa para Sakura, explicou ela a Beatriz durante uma sessão de estudos na biblioteca. A coordenação do colégio, impressionada com a determinação de Valentina, decidiu usar sua experiência como base para desenvolver um programa de apoio a estudantes em situações especiais. A diretora, Dona Margarete Peixoto, uma senhora de cabelos grisalhos que havia dedicado 40 anos ao ensino, viu ali uma oportunidade de modernizar a instituição centenária. Tradição não significa rigidez, declarou ela durante uma reunião com os pais. Significa saber adaptar valores importantes aos novos tempos. Lucas, por sua vez, teve sua própria revelação. Durante os ensaios da peça infantil no Teatro Municipal, descobriu uma vocação para trabalhar com crianças. Decidiu que, além do curso de artes cênicas, iria se especializar em teatro educativo. Seus olhos brilhavam quando falava sobre criar espetáculos que pudessem tocar e transformar vidas jovens. Quero que Sakura cresça, vendo que a arte pode mudar o mundo, disse ele durante um ensaio, enquanto ajustava o cenário de cerejeiras de sua peça. No Centro Santa Clara, uma nova iniciativa tomava forma. Irmã Cecília, inspirada pelo sucesso do acompanhamento de Valentina, estabeleceu parcerias com escolas técnicas da região. Agora, as jovens mães acolhidas pelo centro tinham acesso a cursos profissionalizantes que poderiam abrir novas portas para seu futuro. Marina Saraiva foi a primeira a se beneficiar do programa, iniciando um curso de confeitaria no Senac da Aclimação. Sua pequena Alice, já com alguns meses, encantava a todos na creche do centro enquanto a mãe estudava para realizar seu sonho de abrir uma doceria. Helena, transformada pela experiência dos últimos meses, decidiu usar sua experiência no mercado financeiro de forma diferente. Começou a dar aulas voluntárias de educação financeira no Centro Santa Clara, ajudando outras jovens mães a planejarem seu futuro econômico. Dinheiro é importante, explicava ela durante uma de suas aulas, mas saber administrá-lo é ainda mais, e isso ninguém pode tirar de vocês. Foi durante uma dessas aulas que Helena conheceu Sandra Oliveira, uma executiva de um grande banco que ficou tocada com o projeto. Sandra, impressionada com a iniciativa, propôs uma parceria para criar um programa de estágio específico para jovens mães, com horários flexíveis e suporte para cuidados infantis. O apartamento dos Nakashima, antes um ambiente de regras rígidas e expectativas inflexíveis, transformou-se em um espaço de acolhimento e renovação. Aos domingos, o aroma de pratos japoneses preparados por Ricardo preenchia o ambiente, enquanto Helena organizava as roupinhas de Sakura. Cada peça cuidadosamente dobrada, seguindo a técnica que aprendera com a senhora do Bunkyo. A chegada do 9º mês transformou o outono paulistano em um período de intensa preparação. O apartamento na Aclimação fervilhava com os últimos ajustes para a chegada de Sakura. Helena, agora totalmente envolvida em seu papel de futura avó, reorganizava compulsivamente o quarto do bebê, enquanto Ricardo passava horas catalogando os livros infantis que havia comprado nas livrarias do bairro. Uma tarde especial marcou aquele período quando Dona Yoko, a senhora do Bunkyo que havia ensinado Valentina a fazer origamis, apareceu para uma visita surpresa. Com seus 80 anos de sabedoria, ela trouxe consigo não apenas mais dobraduras para o quarto de Sakura, mas também histórias fascinantes sobre a maternidade na cultura japonesa. Na nossa tradição, explicou Dona Yoko, enquanto suas mãos habilidosas criavam um delicado tsuru, acreditamos que cada criança traz consigo uma missão especial. Sakura já está transformando vidas antes mesmo de nascer. A visita de Dona Yoko desencadeou uma série de encontros culturais no apartamento dos Nakashima,
Outras senhoras da comunidade japonesa começaram a frequentar o local, trazendo consigo receitas tradicionais de pratos para gestantes e compartilhando conhecimentos ancestrais sobre cuidados com bebês. No Teatro Municipal, a peça de Lucas estava prestes a estrear. Os ensaios finais ganharam um toque especial com a presença de Valentina, cuja barriga proeminente inspirava ainda mais o elenco. A história da menina nipo-brasileira e as cerejeiras ganhou camadas mais profundas de significado, entrelaçando-se com a própria jornada daquela jovem família. É incrível como a arte imita a vida, comentou Amanda Montenegro durante um ensaio, observando seu filho dirigir os atores com uma maturidade que ela nunca havia visto antes. Ou seria a vida que imita a arte? No Centro Santa Clara, uma celebração especial estava sendo preparada. Irmã Cecília, junto com Marina Saraiva e outras jovens mães, organizou um evento que unia diferentes tradições culturais para abençoar a chegada de Sakura. O jardim do casarão foi decorado com lanternas japonesas e flores de cerejeira artificiais, criando uma atmosfera mágica. Durante a celebração, cada pessoa presente contribuiu com um elemento significativo. Marina, que havia começado seu curso de confeitaria, preparou doces tradicionais japoneses, que aprendeu a fazer especialmente para a ocasião. Beatriz coordenou uma apresentação musical, onde Lucas tocou pela primeira vez em público a música que compôs para sua filha. Cada nota dessa música, explicou Lucas emocionado, representa um momento dessa jornada incrível que estamos vivendo. O momento mais tocante da celebração veio quando Helena revelou uma surpresa. Havia encontrado seu antigo diário da época em que estava grávida de Valentina. Lendo trechos selecionados, ela compartilhou seus medos e esperanças de adolescente, que ecoavam de maneira surpreendente os sentimentos atuais de sua filha. É como se o tempo fizesse um círculo, refletiu Helena, suas palavras atravessadas pela emoção. Agora entendo que cada geração tem a chance de fazer diferente, de curar o que ficou machucado no passado. Ricardo, inspirado pelo evento no Centro Santa Clara, decidiu expandir seu projeto na USP. Além do grupo de pesquisa sobre maternidade na universidade, ele começou a planejar um simpósio internacional sobre inclusão e diversidade no ambiente acadêmico. O tema central seria: como instituições tradicionais podem se adaptar às necessidades contemporâneas sem perder sua essência. No colégio, as últimas semanas de aula antes da licença maternidade de Valentina foram marcadas por demonstrações surpreendentes de apoio. Seus colegas de classe organizaram um rodízio de anotações e gravações das aulas para garantir que ela não perdesse nenhum conteúdo importante. A diretora Margarete, por sua vez, assegurou que todas as adaptações necessárias seriam feitas para seu retorno após o nascimento de Sakura. O início de dezembro trouxe consigo aquela característica mistura de calor e chuvas repentinas tão típica de São Paulo. Na madrugada do dia 12, Valentina acordou com as primeiras contrações. O céu ainda estava escuro, mas a cidade já pulsava com sua energia incansável. Helena, que nas últimas semanas mal conseguia dormir de ansiedade, estava pronta em questões de minutos. Ricardo, sempre tão organizado, surpreendeu-se ao perceber que havia esquecido onde guardar as chaves do carro, provocando risos nervosos em toda a família. "Calma, pai", disse Valentina, respirando profundamente como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto. "Ainda temos tempo." O caminho até o Hospital São Paulo nunca pareceu tão longo. As ruas da madrugada paulistana, normalmente vazias naquele horário, pareciam conspirar com semáforos intermináveis. Ricardo, sempre tão contido, surpreendeu a todos cantarolando uma antiga canção de ninar japonesa para acalmar os nervos. No hospital, foram recebidos pela doutora Patrícia Almeida, que havia feito questão de acompanhar o parto de Valentina, como fizera com Helena anos antes. A médica sorriu ao ver 3 gerações unidas naquele momento tão especial. "Algumas histórias têm o poder de curar outras histórias", comentou ela, enquanto preparava tudo para o parto. Lucas chegou pouco depois, ainda vestindo o figurino do ensaio geral de sua peça, que havia se estendido pela noite. Amanda Montenegro o acompanhava, trazendo consigo uma energia tranquilizadora,
que só uma psicóloga e futura avó poderia ter. As horas seguintes foram uma mistura de expectativa e emoção. No corredor do hospital, Ricardo caminhava de um lado para outro, alternando entre ligações para a família no Japão e momentos de profunda reflexão. Helena não saiu um minuto do lado da filha, segurando sua mão e repassando as técnicas de respiração. Beatriz, mesmo não podendo entrar na sala de parto, montou guarda na sala de espera, coordenando um grupo de WhatsApp que mantinha todos os amigos atualizados. Marina Saraiva enviava mensagens de apoio, compartilhando sua própria experiência para tranquilizar a amiga. Irmã Cecília, que havia sido especialmente convidada pela família, conduzia uma pequena oração no jardim do hospital, acompanhada por outras jovens mães do Centro Santa Clara, que fizeram questão de estar presentes naquele momento. Às 15h47 daquela tarde de dezembro, sob um céu que alternava entre nuvens e raios de sol, nasceu Sakura. Seu primeiro choro ecoou pela sala de parto como uma melodia há muito esperada. A pequena menina, com seus traços delicados que mesclavam as heranças de suas diferentes origens, abriu os olhos para um mundo que já a esperava com tanto amor. Ela tem seus olhos, sussurrou Lucas emocionado, olhando alternadamente para a filha e para Valentina. Helena, ao segurar sua neta pela primeira vez, sentiu como se um círculo se fechasse. Ali estava ela, novamente em uma sala de parto do Hospital São Paulo, mas dessa vez em um papel completamente diferente. As lágrimas que corriam por seu rosto lavavam anos de culpas e medos não resolvidos. Ricardo, ao entrar na sala e ver sua neta, fez algo que surpreendeu a todos. Começou a cantar baixinho uma antiga canção de ninar em japonês, a mesma que sua avó cantava para ele. Sua voz, normalmente firme e professoral, estava embargada pela emoção. "Okaeri nasai", sussurrou ele, usando a tradicional expressão japonesa que significa bem-vinda ao lar. "Sakura-chan, estávamos te esperando." Os primeiros dias após o nascimento de Sakura transformaram o apartamento na aclimação em um verdadeiro portal entre culturas. O quarto decorado com cerejeiras ganhou vida com a presença da pequena moradora, que parecia sorrir para as flores pintadas na parede toda vez que abria seus olhinhos amendoados. Helena surpreendeu a todos ao tirar uma licença de 3 meses do banco para ajudar nos cuidados com a neta. A executiva que antes vivia para o trabalho agora tinha outras prioridades. Suas manhãs eram preenchidas com canções de ninar em português e japonês, trocas de fraldas e momentos de contemplação enquanto Sakura dormia. "Nunca pude fazer isso com você", confessou ela a Valentina durante uma madrugada em que ambas cuidavam do bebê. "É como se a vida estivesse me dando uma segunda chance." Ricardo, por sua vez, desenvolveu um talento inesperado para contar histórias. Suas narrativas, que mesclavam contos tradicionais japoneses com elementos brasileiros, encantavam não só Sakura, mas também os outros moradores do prédio, que frequentemente paravam para ouvir suas histórias no salão de festas, transformado em um improvisado espaço cultural aos domingos. Lucas estreou sua peça no Teatro Municipal uma semana após o nascimento de Sakura. A história da menina nipo-brasileira e das cerejeiras mágicas ganhou uma dimensão ainda mais especial com a presença de sua inspiração na plateia. Valentina, ainda se recuperando do parto, fez questão de estar presente, carregando Sakura em seus braços. Cada flor de cerejeira no palco representa um sonho realizado, explicou Lucas ao público após a apresentação, com lágrimas nos olhos. "E hoje meu maior sonho está aqui na plateia." No Centro Santa Clara, a notícia do nascimento de Sakura foi celebrada com uma cerimônia especial. Irmã Cecília organizou um encontro onde outras jovens mães puderam compartilhar suas experiências e esperanças. Marina Saraiva, agora formada em confeitaria, preparou um bolo decorado com flores de cerejeira feitas de açúcar. "Cada uma de nós tem uma história diferente", disse irmã Cecília durante a celebração, "mas todas compartilhamos a mesma força interior." Beatriz, que havia se tornado madrinha de Sakura, descobriu uma nova vocação através dessa experiência. Decidiu que estudaria psicologia, inspirada pelo trabalho de Amanda Montenegro com jovens mães. Suas visitas diárias ao apartamento dos Nakashima
Eram momentos de alegria e aprendizado. O projeto de Ricardo na USP ganhou uma nova dimensão com o nascimento da neta. O grupo de pesquisa sobre maternidade na universidade começou a produzir materiais educativos que eram distribuídos em escolas e centros de saúde. Uma das primeiras publicações contava justamente a história de Valentina, sem identificá-la, como exemplo de superação e transformação familiar. Amanda Montenegro, inspirada pela história de sua nora e neta, expandiu seu projeto de atendimento psicológico. Seu consultório na Vila Madalena tornou-se um ponto de referência para famílias que enfrentavam situações similares. As sessões de terapia familiar agora incluíam elementos da cultura japonesa, como a prática do kintsugi, a arte de consertar objetos quebrados com ouro, transformando as cicatrizes em parte da beleza. Dona Yoko, a senhora do Bunkyo, tornou-se uma presença constante na vida de Sakura. Suas visitas semanais eram aguardadas com ansiedade por toda a família. Ela não apenas ensinava tradições japonesas, mas também trazia consigo uma sabedoria que transcendia culturas. Sakura-chan é como uma ponte, explicou ela em uma tarde, enquanto ensinava Valentina a fazer onigiri. Uma ponte entre passado e futuro, entre Oriente e Ocidente, entre diferentes formas de amar. 1 ano se passou desde aquela manhã em que Valentina descobriu a gravidez em seu quarto na aclimação. Era primavera novamente em São Paulo, e as cerejeiras do Parque do Carmo estavam em plena floração. A família Nakashima, junto com os Montenegro e todos os amigos que fizeram parte dessa jornada, reuniu-se para celebrar o primeiro aniversário de Sakura. O local escolhido não poderia ser mais significativo. O jardim do Centro Santa Clara, decorado com lanternas japonesas e flores de cerejeira. Irmã Cecília, com seu sorriso sereno, observava com satisfação como aquele espaço que um dia acolheu uma adolescente assustada, agora era palco de uma celebração de amor e transformação. Valentina, agora com 14 anos, havia não apenas mantido suas notas exemplares na escola, mas também descoberto uma nova paixão, a escrita. Suas redações sobre maternidade e transformação familiar haviam chamado a atenção de seus professores, e ela já planejava transformar suas experiências em um livro para ajudar outras jovens. Cada desafio que enfrentamos nos torna mais fortes, disse ela durante a festa, segurando Sakura nos braços. Mas é o amor que nos mantém unidos. Lucas, que havia se tornado um respeitado diretor de teatro infantil, presenteou a filha com uma apresentação especial de sua peça sobre a Menina das Cerejeiras, agora adaptada para incluir elementos da própria história de Sakura. O Teatro Municipal havia transformado o espetáculo em um projeto permanente de educação cultural. Helena e Ricardo, os avós que um dia reagiram com vergonha e raiva, agora eram os primeiros a defender a importância do acolhimento e do apoio familiar. O projeto acadêmico de Ricardo havia se expandido para outras universidades, e Helena havia criado um programa de mentoria profissional para jovens mães no banco onde trabalhava. Nossa neta nos ensinou que tradição não significa rigidez, refletiu Ricardo durante seu discurso na festa. Significa saber preservar o que é essencial enquanto abraçamos as mudanças que a vida nos traz. Marina Saraiva, agora proprietária de uma pequena mas próspera confeitaria na Liberdade, preparou o bolo do aniversário. Um delicado trabalho que reproduzia um jardim de cerejeiras em flores de açúcar. Sua filha Alice, 1 ano mais velha que Sakura, brincava alegremente com a aniversariante. Beatriz, que havia começado seu curso de psicologia, documentava tudo em fotos e vídeos. Cada momento aqui, disse ela, é um testemunho de como o amor pode transformar vidas. Amanda Montenegro anunciou durante a festa que seu projeto de apoio psicológico seria expandido para outras cidades, levando esperança e suporte para mais famílias. Cada história, como a de Valentina e Sakura, explicou ela, abre caminho para outras histórias de superação. Dona Yoko, em seu kimono tradicional, conduziu uma cerimônia especial de bênção, mesclando elementos do budismo e do shintoísmo. Quando uma flor de cerejeira cai, explicou ela, não é um fim, mas um novo começo. Cada pétala carrega consigo a promessa de uma nova primavera.
No final da festa, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Valentina observava sua filha brincando no jardim. Sakura, com seus cabelos negros e olhos brilhantes, era a personificação perfeita de duas culturas que se encontravam em harmonia. Seu sorriso carregava a promessa de um futuro onde o amor transcende preconceitos e transforma desafios em oportunidades de crescimento. "Okaeri nasai", sussurrou Valentina, repetindo as palavras que seu pai havia dito no dia do nascimento de Sakura. "Bem-vinda ao lar, minha pequena flor de cerejeira. Você nos ensinou que o verdadeiro lar não é um lugar, mas o amor que construímos juntos." E assim, sob as lanternas japonesas que iluminavam o jardim do Centro Santa Clara, uma nova história começava a florescer, tão bela e delicada quanto as pétalas das cerejeiras que dançavam ao vento da primavera paulistana.